Você sabia que a primeira palavra que sai da sua boca ao acordar pode transformar completamente o seu dia? Quantas vezes abrimos os olhos já pensando nos problemas, nas contas, nas preocupações que nos esperam? Mas e se hoje você decidisse começar diferente? E se antes de qualquer coisa você simplesmente agradecesse? Gratidão não é apenas um sentimento bonito. É uma arma espiritual poderosa que abre as portas do céu sobre a sua vida. Fique comigo até o final desta mensagem e descubra como uma simples oração de gratidão ao acordar pode encher o seu dia de paz, alegria e bênçãos inesperadas. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Perceba que não diz, agradeça apenas quando tudo estiver bem, mas sim em tudo. Isso significa que a gratidão não depende das circunstâncias, mas sim da nossa escolha de reconhecer a bondade de Deus em cada situação. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é agradecer, você está declarando que Deus é maior do que qualquer desafio que virá. Está dizendo que a sua fidelidade é mais real do que os seus problemas. O rei Davi entendia isso profundamente. Mesmo perseguido, mesmo em cavernas, mesmo enfrentando inimigos, ele começava seus salmos agradecendo. No Salmo 92, versículo 1 e 2, ele declara: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade. De manhã, antes de qualquer coisa acontecer, Davi já estava agradecendo pela benignidade de Deus. Existe um poder sobrenatural quando começamos o dia com gratidão. A palavra nos mostra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você percebe a ordem aqui? Antes mesmo de fazer seus pedidos, venha com ações de graças. E o resultado é paz que excede todo o entendimento. Quantas pessoas acordam ansiosas, com o coração apertado, sem saber como vão enfrentar o dia? Mas quando você para e agradece, algo muda. A ansiedade perde força. O medo recua. A paz de Deus, aquela paz inexplicável que o mundo não pode dar nem tirar, vem e guarda o seu coração. Agradecer ao acordar não é fingir que os problemas não existem. É reconhecer que existe um Deus maior do que todos eles. É lembrar que você não está sozinho, que o Senhor renovou as suas misericórdias sobre você esta manhã, conforme Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23 nos ensina. Vamos orar. Pai amado, nós vimos diante de Ti nesta manhã com corações cheios de gratidão. Obrigado por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de respirar, de viver, de experimentar o Teu amor. Obrigado porque abrimos os nossos olhos hoje, e isso já é um milagre. Enquanto muitos não despertaram, enquanto muitos dormiram e não acordaram mais, Tu nos concedeste mais um amanhecer. Senhor, perdoa-nos quando esquecemos de agradecer, quando tomamos como garantido o que é pura graça. Perdoa-nos quando começamos o dia reclamando ao invés de adorando. Hoje escolhemos ser diferentes. Hoje escolhemos começar com gratidão. Obrigado pela cama onde dormimos, pelo teto sobre nossas cabeças, pelo alimento que teremos hoje. Obrigado pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, pelos nossos pais. Obrigado até pelas pessoas difíceis que colocaste em nossas vidas, porque através delas aprendemos a amar como Jesus amou. Senhor, obrigado pela nossa saúde. Obrigado porque nosso coração bate sem que precisemos mandar, porque nossos pulmões respiram sem que tenhamos que pensar nisso. Obrigado pelos nossos olhos que veem, pelos nossos ouvidos que ouvem, pelas nossas mãos que trabalham, pelos nossos pés que caminham. Quantos gostariam de ter o que consideramos comum?
Obrigado pela força para levantar da cama, pela capacidade de andar, de falar, de abraçar. Pai, perdoa quando reclamamos de pequenas dores e esquecemos de agradecer por tudo que funciona perfeitamente. Obrigado pela mente que pensa, pela memória que guarda momentos preciosos, pela capacidade de aprender coisas novas. Obrigado porque, mesmo quando nosso corpo está cansado, tu renovas as nossas forças. Obrigado porque, mesmo quando enfrentamos enfermidades, tu és o nosso médico dos médicos, o nosso grande curador. Pai, obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado pela oportunidade de servir, de produzir, de contribuir. Obrigado pelos colegas de trabalho, pelos chefes, pelos clientes. Obrigado porque, através do nosso trabalho, podemos sustentar nossa família, ajudar os necessitados, contribuir para o reino. Senhor, perdoa quando reclamamos do trabalho que milhões gostariam de ter. Perdoa quando murmuramos sobre horários, sobre tarefas, sobre responsabilidades. Obrigado porque ter o que fazer é uma bênção, não uma maldição. Obrigado pelos desafios profissionais, porque eles nos fazem crescer. Obrigado pelas oportunidades de aprendizado, pelos projetos que nos esticam, pelas metas que nos motivam. Pai, abençoa hoje o nosso trabalho. Que sejamos produtivos, criativos, eficientes. Que levemos a Tua presença para o nosso ambiente de trabalho, através da nossa conduta, da nossa ética, do nosso testemunho. Senhor, obrigado pelas nossas lutas, porque elas nos tornaram mais fortes. Obrigado pelas lágrimas derramadas, porque através delas aprendemos a depender de Ti. Obrigado pelas noites difíceis, porque nos ensinaram a valorizar as manhãs de vitória. Obrigado pelas portas que se fecharam, porque Tu estavas protegendo-nos de caminhos errados. Obrigado pelas decepções, porque elas revelaram em quem realmente podemos confiar. Obrigado pelas perdas, porque nos mostraram o que verdadeiramente importa. Pai, obrigado pelos desertos que atravessamos, porque lá aprendemos que Tu és suficiente. Obrigado pelos vales, porque lá descobrimos que Tu caminhas conosco mesmo nas sombras. Obrigado pelas tempestades, porque nos ensinaram que Tu tens poder sobre os ventos e as ondas. Obrigado por cada cicatriz, porque elas contam histórias de batalhas vencidas com a Tua ajuda. Pai, obrigado pela nossa salvação. Obrigado porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Obrigado porque Ele levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Obrigado porque, ao terceiro dia, Ele ressuscitou e venceu a morte para que tivéssemos vida eterna. Senhor, como poderíamos começar o dia sem agradecer por isso? Como poderíamos acordar e esquecer do maior presente que já recebemos? Obrigado porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado porque nossos pecados foram perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado porque temos acesso direto ao trono da graça através de Jesus. Obrigado porque podemos chamar-te de Pai, porque fomos adotados na Tua família. Obrigado porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Obrigado porque nada pode nos separar do Teu amor. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque, através da Bíblia, podemos conhecer-te melhor, entender a Tua vontade, encontrar direção para nossas vidas. Obrigado pelas promessas que nunca falham, pelas verdades que não mudam, pelos princípios que nos guardam. Pai, perdoa quando deixamos a Bíblia fechada, quando passamos dias sem ler a Tua palavra. Ajuda-nos a ter fome e sede da Tua palavra, como o salmista que dizia que ela era mais doce que o mel. Obrigado pelo Espírito Santo que nos ensina, que nos guia em toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque Ele nos capacita, nos fortalece, nos consola. Obrigado pelos dons espirituais que nos deste para edificar o corpo de Cristo. Senhor, obrigado pelas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Obrigado pelo café quente da manhã, pelo banho refrescante, pelas roupas limpas que vestimos. Obrigado pelo sol que brilha, pela chuva que cai,
pelo vento que sopra. Obrigado pelos pássaros que cantam, pelas flores que colorem o mundo, pelas estrelas que brilham à noite. Obrigado pelo sorriso de uma criança, pelo abraço de um amigo, pela palavra de encorajamento de alguém. Pai, perdoa quando só enxergamos o que falta e esquecemos de agradecer pelo que temos. Abre os nossos olhos para vermos as tuas bênçãos em cada detalhe, em cada momento, em cada pequena coisa. Obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida que nos sustenta. Obrigado pela capacidade de sentir, de emocionar-nos, de amar. Obrigado por cada batida do coração, por cada respiração, por cada segundo de vida que nos concedes. Pai, obrigado pelos nossos sonhos e projetos. Obrigado porque Tu colocaste desejos em nosso coração e tens um propósito para cada um de nós. Obrigado porque não estamos aqui por acaso, mas sim com uma missão divina a cumprir. Senhor, obrigado pelas oportunidades que virão hoje. Obrigado pelas pessoas que encontraremos, pelas conversas que teremos, pelas decisões que tomaremos. Obrigado porque Tu vais adiante preparando o caminho. Obrigado porque nenhum dia é comum quando vivemos na Tua presença. Pai, obrigado pelo futuro que está nas Tuas mãos. Obrigado porque não precisamos ter medo do amanhã quando servimos ao Deus do amanhã. Obrigado pelas promessas que ainda vão se cumprir, pelas bênçãos que ainda vão chegar, pelos milagres que ainda vão acontecer. Obrigado porque o melhor ainda está por vir. Obrigado porque Tu tens planos de paz e não de mal para nos dar esperança e um futuro. Senhor, obrigado pela nossa liberdade. Obrigado porque podemos adorar-Te sem medo, orar sem ser perseguidos, ler a Bíblia abertamente. Obrigado pelos países onde ainda há liberdade religiosa, onde podemos congregar sem perigo. Pai, lembra-nos dos nossos irmãos que são perseguidos por causa da fé, que arriscam suas vidas para seguir-Te. Ajuda-nos a nunca tomar nossa liberdade como garantida. Obrigado porque mesmo onde há perseguição, a Tua igreja continua crescendo. Obrigado porque nada pode impedir o avanço do Teu reino. Senhor, obrigado pela democracia, pela justiça, pelos direitos que desfrutamos. Obrigado pelos que lutaram e morreram para que tivéssemos as liberdades que temos hoje. Pai, ensina-nos a usar nossa liberdade para servir, não para pecar. Que sejamos livres em Cristo, livres do pecado, livres do medo, livres da escravidão do passado. Pai, obrigado pelas segundas chances que nos dás todos os dias. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado porque quando falhamos ontem, hoje podemos recomeçar. Senhor, perdoa os nossos erros de ontem. Perdoa as palavras duras que dissemos, os pensamentos impuros que tivemos, as atitudes egoístas que tomamos. Obrigado porque Tu não guardas rancor, não fica lembrando dos nossos pecados confessados. Obrigado porque quando confessamos, Tu és fiel e justo para perdoar e purificar-nos de toda injustiça. Pai, ajuda-nos a não viver no passado, a não carregar culpas que Tu já perdoaste. Obrigado porque em Cristo somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Obrigado porque cada manhã é uma página em branco onde podemos escrever uma nova história com a Tua ajuda. Senhor, obrigado pelos nossos vizinhos. Obrigado pelas pessoas que vivem ao nosso redor, que compartilham o mesmo espaço, a mesma comunidade. Pai, perdoa quando fomos indiferentes, quando não demonstramos amor, quando não fomos sal e luz. Ajuda-nos a ser bons vizinhos, a demonstrar o Teu amor de forma prática. Obrigado pelas oportunidades de servir que surgem bem ao nosso lado. Senhor, abençoa cada casa na nossa rua, cada família no nosso prédio. Que sejamos instrumentos de paz, de amor, de esperança. Obrigado pelos amigos que temos. Obrigado pelas pessoas que Tu colocaste em nossas vidas para nos abençoar, para nos fazer rir, para nos apoiar. Pai, perdoa quando não valorizamos essas amizades, quando não investimos tempo nelas. Ajuda-nos a cultivar relacionamentos saudáveis, verdadeiros, profundos. Obrigado, porque não fomos criados para viver isolados, mas em comunidade. Pai, obrigado pela natureza que criaste.
Obrigado pelas montanhas majestosas, pelos oceanos profundos, pelas florestas verdejantes. Obrigado pela diversidade de animais, pela beleza das paisagens, pela perfeição dos ecossistemas. Senhor, perdoa quando não cuidamos bem da criação que nos confiaste. Perdoa quando poluímos, quando desperdiçamos, quando destruímos. Ajuda-nos a ser mordomos responsáveis deste planeta. Obrigado pelas estações do ano que nos mostram que tudo tem seu tempo. Obrigado pela primavera que traz renovação, pelo verão que traz crescimento, pelo outono que traz colheita, pelo inverno que traz descanso. Pai, assim como a natureza tem seus ciclos, nossas vidas também têm. Ajuda-nos a aceitar cada estação da vida com gratidão, sabendo que Tu estás no controle. Obrigado porque depois do inverno sempre vem a primavera, depois da noite sempre vem o dia. Senhor, obrigado pelos nossos talentos e habilidades. Obrigado pelos dons que nos deste, pelas capacidades que desenvolvemos, pelas experiências que acumulamos. Pai, perdoa quando usamos nossos talentos para nossa própria glória, ao invés da Tua. Perdoa quando enterramos nossos talentos por medo ou preguiça. Ajuda-nos a usar tudo o que somos e tudo o que temos para a Tua glória. Obrigado porque Tu não nos criaste iguais, mas únicos. Cada um com sua contribuição especial para dar. Obrigado porque não precisamos comparar-nos com os outros, não precisamos ter inveja dos dons alheios. Tu nos deste exatamente o que precisamos para cumprir o propósito que tens para nós. Senhor, multiplica os nossos talentos, que sejam usados para edificar, para abençoar, para transformar vidas. Obrigado porque quando colocamos nossos talentos a Teu serviço, Tu fazes muito mais do que imaginamos. Pai, obrigado pela tecnologia que facilita nossas vidas. Obrigado pelos meios de comunicação que nos permitem falar com pessoas distantes. Obrigado pela internet que nos dá acesso à informação, a ensino, a recursos. Senhor, perdoa quando usamos a tecnologia de forma errada, quando perdemos tempo com coisas vãs, quando nos viciamos em telas. Ajuda-nos a usar a tecnologia com sabedoria, com equilíbrio, com propósito. Obrigado porque através dela podemos espalhar o Evangelho, alcançar pessoas que nunca encontraríamos pessoalmente. Obrigado pelos cultos online que alcançam os que não podem ir à igreja. Obrigado pelas mensagens de encorajamento que chegam através de aplicativos. Pai, que usemos a tecnologia para o bem, para conectar e não para isolar, para edificar e não para destruir. Obrigado porque mesmo na era digital, Tu permaneces o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, obrigado pela educação que recebemos. Obrigado pelos professores que investiram em nós, que nos ensinaram a ler, a escrever, a pensar. Obrigado pelas escolas, pelas universidades, pelos cursos que fizemos. Pai, perdoa quando não valorizamos o conhecimento, quando desperdiçamos oportunidades de aprender. Obrigado pelos livros que lemos, pelas lições que aprendemos, pela sabedoria que adquirimos. Senhor, abençoa os estudantes hoje. Que tenham concentração, memória e entendimento. Abençoa os professores com paciência, criatividade, amor pelo ensino. Obrigado porque Tu és a fonte de toda a sabedoria. Obrigado porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pai, dá-nos sede de conhecer-Te mais, de aprender mais sobre Ti, de crescer em sabedoria espiritual. Obrigado porque Tu revelas os Teus mistérios aos que Te buscam de todo o coração. Pai, obrigado pelas artes que embelezam a vida. Obrigado pela música que toca nossa alma, pela pintura que encanta nossos olhos, pela poesia que expressa o que sentimos. Obrigado pelos artistas que usam seus dons para glorificar-Te. Senhor, perdoa quando a arte se desvia do Teu propósito, quando é usada para promover o que é contrário à Tua vontade. Obrigado pelos hinos que cantamos, pelos louvores que elevamos, pelas canções que ministram ao nosso coração. Pai, obrigado porque Tu és o maior artista, o Criador de toda beleza. Obrigado porque pintaste o céu ao entardecer, compuseste a sinfonia dos oceanos, esculpiste as montanhas,
Ajuda-nos a ver tua arte em tudo ao nosso redor. Que nossa vida seja uma obra de arte para a tua glória, que cada dia seja uma tela onde tu pintas com as cores da tua graça. Senhor, obrigado pelo descanso que nos dás. Obrigado pelo sono reparador, pelos momentos de pausa, pelos períodos de renovação. Pai, perdoa quando não descansamos adequadamente, quando vivemos num ritmo frenético que não é saudável. Obrigado porque tu mesmo descansaste no 7º dia e nos ensinas a importância do descanso. Obrigado porque nos convidas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, ajuda-nos a encontrar descanso em ti, não apenas físico, mas espiritual. Obrigado porque podemos depositar todas as nossas ansiedades sobre ti, porque tu cuidas de nós. Obrigado porque não precisamos carregar fardos pesados sozinhos. Pai, que hoje possamos experimentar o verdadeiro descanso que só tu podes dar. Descanso para a alma, paz para o coração, refrigério para o espírito. Obrigado porque em tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Pai, obrigado pelos milagres que já fizeste em nossas vidas. Obrigado pelas orações respondidas, pelas curas recebidas, pelas portas abertas. Obrigado pelos livramentos que muitas vezes nem percebemos. Quantas vezes nos guardaste de acidentes, de perigos, de armadilhas do inimigo? Senhor, perdoa quando esquecemos rapidamente os milagres e só lembramos dos problemas. Ajuda-nos a ser como o leproso que voltou para agradecer a Jesus, não como os 9, que seguiram seu caminho sem reconhecer a bênção. Obrigado porque tu continuas fazendo milagres hoje. Obrigado porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para nós. Pai, abre nossos olhos para vermos os milagres diários que muitas vezes chamamos de coincidências. Obrigado porque não existem coincidências na vida de quem te serve, apenas providências divinas. Obrigado porque tu ages nos bastidores, mesmo quando não vemos. Senhor, obrigado pela esperança que tens colocado em nossos corações. Obrigado porque mesmo nos dias difíceis podemos ter esperança. Obrigado porque nossa esperança não está baseada em circunstâncias, mas sim em quem tu és. Pai, perdoa quando perdemos a esperança, quando nos deixamos abater pelo desânimo. Obrigado porque tu és o Deus da esperança, que nos enche de toda alegria e paz. Obrigado porque a esperança não nos decepciona, porque o teu amor foi derramado em nossos corações. Senhor, renova a nossa esperança hoje, que possamos esperar com paciência, crer com fé, confiar com certeza. Obrigado porque enquanto há vida, há esperança. Obrigado porque nossas expectativas não estão em pessoas ou sistemas, mas em ti. Pai, que sejamos portadores de esperança para os desesperançados. Que através de nós outros possam encontrar razões para continuar, para lutar, para acreditar. Pai, obrigado pelo perdão que nos ofereces gratuitamente. Obrigado porque não precisamos merecer, não precisamos ganhar, apenas receber. Senhor, perdoa os pecados que cometemos conscientemente e os que cometemos sem perceber. Perdoa os pecados de omissão, às vezes que não fizemos o bem que devíamos fazer. Obrigado porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Obrigado porque quando confessamos, tu não apenas perdoas, mas esqueces. Pai, ajuda-nos a perdoar como tu perdoas. Ajuda-nos a soltar as mágoas, a liberar as ofensas, a deixar ir os ressentimentos. Obrigado porque perdoar não é aprovar o que foi feito, mas sim libertar-nos da prisão da amargura. Senhor, traz à nossa mente agora alguém que precisamos perdoar. Dá-nos graça para fazer isso hoje. Que não deixemos o sol se pôr sobre a nossa ira. Senhor, obrigado pela paciência que tens conosco. Obrigado porque não desistes de nós mesmos quando falhamos repetidamente. Obrigado porque tu és longânimo, tardio em irar-te e grande em benignidade. Pai, perdoa nossa impaciência. Perdoa quando queremos tudo rápido, quando não esperamos no teu tempo, quando nos desesperamos. Obrigado porque teus planos
são melhores que os nossos, e teu tempo é perfeito. Obrigado porque o que demora não é negado. Obrigado porque tu estás trabalhando mesmo quando não vemos movimento. Senhor, ensina-nos a esperar com paciência, que confiemos que tu estás preparando algo maior do que pedimos. Obrigado porque enquanto esperamos tu nos transforma. Obrigado porque a espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação. Pai, fortalece os que estão esperando por um milagre, por uma resposta, por uma mudança. Pai, obrigado pelo amor incondicional que tens por nós. Obrigado porque teu amor não depende do nosso desempenho, da nossa aparência, das nossas conquistas. Obrigado porque nos amas simplesmente porque somos teus filhos. Senhor, é difícil compreender um amor tão grande. Um amor que deu o Filho unigênito para morrer por pecadores. Um amor que nos busca quando fugimos. Um amor que nunca desiste, nunca falha, nunca acaba. Obrigado porque nada pode nos separar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro. Pai, derrama teu amor em nossos corações hoje, que possamos amar como tu amas, que possamos ver as pessoas com os teus olhos, com compaixão, com misericórdia, com graça. Ajuda-nos a amar os difíceis de amar, os que nos magoaram, os que são diferentes de nós. Senhor, obrigado pela tua presença constante em nossas vidas. Obrigado porque tu prometeste nunca nos deixar, nem nos desamparar. Obrigado porque onde quer que vamos, tu estás lá. Pai, perdoa quando vivemos como se estivéssemos sozinhos, quando não reconhecemos tua presença. Obrigado porque tu estás conosco na alegria e na tristeza, no sucesso e no fracasso, na saúde e na doença. Obrigado porque não precisamos ter medo porque tu estás conosco. Senhor, que hoje possamos estar conscientes da tua presença a cada momento. Que possamos conversar contigo enquanto trabalhamos, enquanto dirigimos, enquanto fazemos as tarefas diárias. Obrigado, porque tu não és um Deus distante, mas sim um Pai presente. Obrigado porque te importas com cada detalhe das nossas vidas. Nada é pequeno demais para ti, nada é insignificante. Pai, manifesta a tua presença de forma poderosa hoje. Senhor, obrigado por este novo dia que começa. Obrigado porque é um presente, uma dádiva, uma oportunidade. Pai, ajuda-nos a viver este dia com gratidão do começo ao fim. Que a gratidão seja nossa primeira palavra ao acordar e nossa última antes de dormir. Que em cada situação, boa ou difícil, encontremos razões para agradecer. Senhor, que nossa vida seja um contínuo cântico de gratidão. Que outros vejam em nós um povo agradecido e perguntem a razão da nossa alegria. Obrigado porque quando vivemos em gratidão, vivemos em vitória. A gratidão afasta a murmuração, derrota a reclamação, vence a amargura. Pai, enche-nos com teu Espírito Santo, que hoje sejamos luz onde há trevas, esperança onde há desespero, amor onde há ódio. Usa-nos para a tua glória. Que ao final deste dia possamos dizer: valeu a pena viver para ti. Pai Celestial, agradecemos de todo o coração por nos ouvires sempre. Obrigado porque nunca estamos sozinhos, porque tu caminhas conosco a cada passo desta jornada. Obrigado por nunca nos abandonares, mesmo quando nos afastamos de ti. Que cada manhã seja um novo começo cheio de gratidão, sabendo que vivemos debaixo da tua proteção e cuidado. Declaramos que este dia é teu e queremos honrar-te em cada decisão, em cada palavra, em cada ação. Que a gratidão seja o fundamento do nosso dia e a alegria do Senhor seja a nossa força. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou seu coração, compartilhes esta mensagem com alguém que precisa começar o dia com gratidão e esperança. Escreva Amém nos comentários como uma declaração de fé e gratidão a Deus. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo mensagens que edificarão sua caminhada espiritual e fortalecerão sua fé. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre.
Que a gratidão transforme completamente o seu dia. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Que Deus abençoe grandemente sua vida.